Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus em nome. E grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, nesse sábado, dia 17 de agosto, partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a sexta e última parte que nós estamos sobre a série de mensagens sobre os mártires da igreja primitiva e moderna. Essa sexta parte eu diria que seria um pouco a maneira como é que Satanás ele faz, que é para tentar impedir com que o Evangelho de Cristo cresça, se expande num país inteiro e numa boa parte do continente inteiro. Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos então assim ouvir da parte do Espírito Santo essa sexta parte que na minha opinião seria, né, a ação de Satanás para impedir com que uma nação inteira venha conhecer a pregação do Evangelho em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor é o Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra à procura daqueles cujo seu coração é completamente voltado para o Senhor. O Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor é o Deus que está no controle do tempo. O Senhor é o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Diz a tua palavra que o Senhor declarou dizendo através de Isaías, dizendo o seguinte, que eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o Senhor o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. O Senhor está assentado, Santo Deus, nas redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhoto diante dos teus olhos. O Senhor é o Deus que estende as suas mãos aos céus, para depois a desenrolar e nela habitar. Diz a tua palavra que levantai os olhos e vê de quem fez todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma delas pode faltar. Eterno Deus, o Senhor está no controle de tudo. Toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio, que o meu ego, que a minha matéria humana ela seja reduzida a pó, e que tudo o que eu desejo é ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos, para que o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja glorificado. Toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim, que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta sexta e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna, está em 3 textos da Bíblia Sagrada, sabendo que essa sexta parte vamos ouvir um pouco da igreja moderna. Está na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo de número 11, glória a Deus, versículo 37 e 38, diz o texto sagrado, fazendo referência aos mártires de todos os tempos e todas as épocas. Diz o texto sagrado, o autor, a respeito dos mártires: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno deles, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E o terceiro e último texto que vai confirmar
esses dois textos do autor aos Hebreus, está no livro da Revelação, livro da Profecia, Apocalipse, capítulo número 20. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo número 20, versículo de número 4, a respeito do julgamento dos mártires. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para esta sexta e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre os mártires da igreja primitiva e moderna, nós vamos ver um pouco sobre a igreja moderna. Tem como tema o massacre da noite de São Bartolomeu na França. Missionário, o que tem a ver esse tema com esses três textos que nós acabamos de ouvir? Nós lemos na Epístola Universal aos Hebreus, o autor, ele declara a respeito do que são os mártires, né? Das pessoas que morreram por causa de Deus, por causa de Cristo, falando uma homenagem a ele, dizendo o seguinte, que foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos errantes pelas covas, pelos montes, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno dele. É exatamente isso. Todas aquelas pessoas que morrem por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus, são homens que o mundo não era digno dele. E hoje vamos conhecer um outro episódio, mas só que isso não diz respeito à igreja primitiva, mas sim à igreja moderna, que é o massacre da noite de São Bartolomeu na França. Esse episódio aconteceu no século XVI, meados do século XVI. Estamos a falar no ano de 1572. Foi exatamente no dia 24 de agosto. Mas antes de acontecer a noite de São Bartolomeu, Deus ele levanta alguns pais da igreja moderna. Nós estamos a falar reformada protestante. Nós temos Martinho Lutero na Alemanha e nós temos João Calvino na França. João Calvino foi um pregador protestante da igreja moderna, e ele nasceu aqui na França. Estamos a falar nos anos de 1530 até, penso, nos anos de 60 e 70. João Calvino, Deus levantou João Calvino aqui na França como um defensor do Evangelho de Cristo, e ele funda então assim a igreja protestante, que a princípio começou na Alemanha, né? Tinha Martinho Lutero da igreja protestante reforma, e tinha João Calvino na França, e ele começa a pregar o Evangelho aqui na França. E na época, no princípio, no início do século XVI, muitas pessoas creram na pregação do Evangelho de Deus através do ministério de João Calvino, e eles se transformaram num grupo chamado de Huguenotes. Huguenotes é um grupo de protestantes franceses que existiu aqui na França no início do século XVI. Estamos a falar de 1530 até 70. A igreja protestante começou a crescer aqui na França, e nós tínhamos também a igreja católica. Só que, meu amigo, minha amiga, a obra Comer de Deus, a palavra Comer de Deus, aonde o nome do Senhor Jesus ele é pregado, ele é anunciado, a palavra de Deus ela cresce, ela explode, ninguém pode segurar a obra de Deus. E só que nessa época, João Calvino ele começou a ser muito perseguido pela igreja católica. Já visto que nessa época a França era governado por reis. Era a nobreza real que governava a França no século XVI.
E a respeito da nobreza francesa, na época que aconteceu o massacre da noite de São Bartolomeu, o rei era um jovem, chamava-se Charles, e ele era governado, era um rei jovem que era dirigido pela sua mãe, que também era uma rainha, chamava-se Madame Margarita, e ela, Margarita, e ela na época, eles eram católicos, e eles eram reis, mas que eram membros da Igreja Católica. E eles vendo o crescimento dos huguenotes da Igreja Protestante que Deus havia usado João Calvino para pregar na França, aquilo irritou tanto eles, que incomodou tanto eles, que eles queriam acabar com os protestantes, que na época eram os huguenotes. Mas só que eles não tinham como realizar isso. E foi exatamente uma princesa francesa, chamava-se Catarina. Ela conheceu um príncipe na Espanha que era Henrique de Navarro. Henrique de Navarro. Henrique de Navarro, eu fui pesquisar, era um príncipe da Espanha, mas ele era protestante. Ele havia se convertido a Cristo através da pregação do Evangelho feito no ministério dos protestantes de João Calvino. E a nobreza francesa achou então aí uma oportunidade que é para poder acabar com os huguenotes, que era o número de protestantes que haviam se convertido a Cristo, que estava a crescer aqui na França no século XVI. Tinha o Coligny, que era um dos líderes protestantes aqui na França, que dirigia a igreja protestante, o mais conhecido. E na igreja católica tinha o Papa Gregório XIII. E naquela época que eles viram que a princesa francesa Catarina, ela tinha se apaixonado pelo príncipe da França, Henrique Navarre, sabendo que ele era protestante, acharam então aí uma opção que é para poder acabar com os huguenotes, que eram os protestantes, que frequentavam, que seguiam a doutrina de protestante de Calvino. Eu fui pesquisar um pouco sobre o que Calvino, que era um dos pais da fé, ele acreditava. Ele acreditava na predestinação da salvação, ou seja, que Deus é o provedor da salvação através de Cristo. E Calvino era um protestante muito rigoroso, porque ele punia a todos aqueles que não acreditavam na pregação de Cristo. E ele era um dos homens que combatia muito a doutrina da Igreja Católica, já que a salvação é feita pela fé através de Cristo Jesus. Já os católicos, eles acreditam na salvação, mas têm que usar objetos, ídolos, que é para se aproximar de Deus. Mas só que o Evangelho de Cristo, o homem ele tem que acreditar pela fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados e seguir a Cristo. Então nesse romance que houve entre Catarina, a princesa francesa, com Henrique Navarre, o príncipe da Espanha, que era protestante, eles acharam aí uma oportunidade que é para poder criar uma armação, uma armadilha, que é para poder acabar com os protestantes huguenotes que existiam na França no século XVI. Estamos a falar de 452 anos atrás. E foi exatamente no dia 24 de agosto de 1572 que se comemorou a noite de São Bartolomeu, que foi um mártir que serviu a Cristo e que foi esfoliado do Guequistão pelo rei daquele país, que não acreditava, que não aceitou a pregação de Cristo, pregado pelo discípulo Nataniel, e que mandou esfoliar, martirizar Nataniel. Mas só que normalmente na França os católicos eles comemoravam o martírio de Nataniel, que foi um discípulo de Cristo. Mas só que nesse dia, sabendo que a França na época era dirigida por reis e rainha, a rainha Margarida, ela falou para o rei que era mais, chamava Charles, que era influenciado pela mãe, que também era rainha,
que aquele casamento seria uma boa oportunidade que é para eles assim então destruírem os huguenotes que eram os protestantes que existiam na França. Satanás, ele possuiu a rainha que era católica, mas que queria exterminar os huguenotes. Naquela madrugada de noite de São Bartolomeu, eles conversaram com todos os militares que é para fechar a França, para ninguém sair, principalmente a capital, a cidade de Paris. Você vê que quando os protestantes que estavam fora em outros países da Europa, eles souberam que poderia ter esse casamento, né, do príncipe da Espanha, que era Henrique Navarre, e a princesa Catarina. Eles pensaram que talvez seria um momento de paz que poderia haver na França, que os católicos, eles na época, né, parariam de perseguir os huguenotes. Mas só que aquilo foi uma armadilha de Satanás que usou de astúcia, que é para a rainha Margarida, juntamente com o rei que era jovem, que é para fazer com que todos os protestantes viessem na França. E naquela noite, no princípio de madrugada, os huguenotes, eles foram assassinados, eles foram massacrados. Você vê que eles massacraram, martirizaram um dos líderes poderosos da igreja protestante do século XVI, que era Coligny. Massacraram ele, assassinaram ele, decapitaram, cortaram a cabeça dele e enviaram para o Papa Gregório XIII na época. Mais do que isso, você vê que naquela madrugada mais de 5 mil a 25 mil huguenotes, porque a igreja protestante do século XVI ela estava a crescer, estava a abarrotar a França, e eles viram que aquilo seria uma ameaça para o futuro da França, para a igreja católica, que na época, né, os reis eram membros, e eles decidiram fazer justiça com as suas próprias mãos. Morreram muitos protestantes na França. Praticamente eles terminaram quase todos, porque João Calvin, eu fui pesquisar, ele teve que abandonar a França, que é para ir pregar, que é para ir se instalar em Basileia, na Suíça, e assim como outros protestantes. Mas esses que eles conseguiram, porque João Calvin ele saiu antes, quando começou a ser perseguido, mas foi exatamente no dia 24 de agosto de 1572 que eles conseguiram matar quase todos huguenotes, os protestantes, na vigília da noite de São Bartolomeu. Eles foram assassinados, homens, mulheres, crianças. Houve um relator que chamou muita atenção de uma rapariga, de uma jovem, de uma adolescente que assassinaram os pais dela e banharam ela com o sangue dos seus pais. Eles ameaçaram que se ela viesse a ser protestante, ela teria o mesmo destino dos seus pais. Por causa do massacre que aconteceu na noite de São Bartolomeu no século XVIII, é algo que me chamou mais a atenção, que de um grupo chamado ISIS, que tinha um padre chamado Torquemada, que ele carregava um crucifixo no peito, e ele tinha alguns protestantes que eles haviam prendido, lançado em prisões. Esse padre ia lá, esfaqueava no coração deles, assassinava eles, e eles falavam que é uma guerra santa que eles estão a fazer, que é para tentar limpar a religião, mas é tudo o que Cristo falou, que o evangelho sereis odiados por todos por causa do meu nome, porque Satanás ele não queria que a França, assim como a Alemanha e muitos países da Europa, fossem países completamente evangelizados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Você vê que por causa do que aconteceu no dia de São Bartolomeu aqui na França, no dia 24 de agosto de 1562, isso influenciou o futuro da França, porque a França, se você não sabe, assim como a Alemanha e muitos países da Europa, vou falar os mais poderosos, a França, Inglaterra e a Alemanha, são um dos países que fecharam a porta para o Evangelho de Cristo. Se você pegar a população da França, a maior parte, ou mesmo quase a população inteira, eles não conhecem Cristo, eles não conhecem o Senhor Jesus. Você vê que o trabalho que os protestantes como Martinho Lutero e João Calvino eles fizeram não foi bem-vindo na França.
algo que me chamou a atenção no período dos Jogos Olímpicos, que uma atleta brasileira, ela quando conseguiu a sua medalha, ela naquela alegria, naquela emoção, ela lançou uma frase, disse que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa frase que ela lançou pairou nas redes sociais. As autoridades francesas, quando ouviram essa frase, que essa atleta brasileira havia lançado, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, você vê que queriam sancionar ela, dizendo que é proibido na França falar sobre religião. Esse proibido falar sobre religião é exatamente o cristianismo. Porque é o cristianismo que mais incomoda o mundo das trevas, que mais incomoda Satanás, os principados, as potestades. E você vê que hoje na França é proibido falar de religião. Você se andar em todos os organismos de formação, mesmo nas empresas, se você começar a falar de religião, você pode ser vítima a sofrer sanções, penalidades. Sabe por quê? Porque Satanás, ele conseguiu se assentar na França, não simplesmente na França como na Itália, na Europa inteira. Porque a boa parte do evangelho, o berço do evangelho começou aqui na Europa. Foi aqui que saiu grandes homens que Deus usou no passado. Posso falar, por exemplo, de John Wesley, que agitou a Inglaterra, Martinho Lutero na Alemanha, por exemplo, as igrejas reformadas protestantes que Martinho Lutero ele havia fundado na Alemanha. Muitas delas desapareceram da história. Por exemplo, em Dortmund, um dos lugares que Martinho Lutero ele havia fundado igreja lá, aquilo virou casa de show, outros virou livraria. Sabe por quê? Porque Satanás conseguiu se instalar aqui na Europa. É só para você ver, meu amigo, minha amiga, o que o evangelho ele faz. Ele perturba o mundo das trevas. Eu poderia muito bem continuar essa série, porque o massacre da noite de São Bartolomeu talvez seja um dos eventos que mais marcou a história do cristianismo da época moderna. Porque nós vimos da igreja primitiva, estamos a ver um dos eventos que marcou a igreja moderna, principalmente aqui na Europa. Porque se você prestar atenção, a maior parte das igrejas evangélicas que tem aqui na Europa, na França, na Inglaterra, na Alemanha, a maior parte que frequentam são os estrangeiros. São os estrangeiros que frequentam as igrejas evangélicas que tem aqui na Europa, mas o próprio europeu que nasceu aqui, a maior parte dele, principalmente os jovens, você não vai lhes encontrar na igreja a servir a Deus adorando. Você vai encontrar eles nos bares, nas discotecas, nas festas. Sabe por quê? Isso também se originou na África e no mundo inteiro. Satanás ele não quer que as pessoas ouçam a verdade, porque Satanás ele sabe que ele já está condenado. Ele sabe que ele não pode fazer nada, porque no livro de Apocalipse fala que a besta, o falso profeta, eles serão lançados no Guiana. E ele quer levar a maior parte das pessoas no inferno. Mas você vê que Satanás ele não se instalou só na Europa, ele se instalou no mundo inteiro. Vou falar, por exemplo, poderia falar, por exemplo, do martírio que acontece, por exemplo, na Ásia. Por exemplo, a Indonésia é considerada um dos maiores países muçulmanos do mundo, com mais de 250 milhões de muçulmanos na Inglaterra. Lá não tem igreja evangélica. A maior parte dos evangélicos que tentaram ir lá foram martirizados, foram exterminados. Poderia falar também do martírio dos cristãos nos países árabes, por exemplo, na Turquia, no Afeganistão. Poderia falar, por exemplo, do comunismo na China. Você vê que as grandes potências, os grandes países, Satanás ele não quer que o evangelho de Cristo ele seja propagado, porque Satanás ele não quer que as pessoas conheçam a verdade. Mas só que, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela tem poder. Você vê que essa é uma guerra milenar entre Satanás e a igreja de Cristo e os cristãos. Mas o que Deus ele quer que você entenda, meu amigo, minha amiga, que você não pode ter medo de ser cristão. Ser cristão, o melhor estilo de vida, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, é ao lado do Senhor Jesus. E se você não sabe, morrer como mártir é vitória. É vitória porque no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo de número 4, falando a respeito do destino dos mártires, João declara dizendo que vi tronos e os que estavam vi tronos e vi aqueles que estavam assentados sobre os tronos, cuja foi lhes dado
a autoridade de julgar. Via a alma daqueles que foram degolados, ou seja, que eles cortaram a cabeça, fazendo referência aos mártires de todos os tempos, de todas as épocas, que foram degolados por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E diz mais, os quais não adoraram a besta, fazendo referência aos imperadores que massacraram os cristãos, e aos reis, né? No caso esses reis da França e dos séculos, que Satanás tem levantado, porque besta aqui é todo tipo de autoridade que se levanta aqui para tentar impedir que o evangelho de Cristo ele se espalha, porque Satanás, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, ele não se manifesta diretamente, ele usa as pessoas, a oposição, que é para tentar matar os cristãos, impedir com que as pessoas sejam libertas da Inglaterra. Nós vemos, por exemplo, que na Itália ele usou os imperadores, que é para massacrar, que é para matar o povo de Deus, para impedir com que a igreja de Cristo crescesse. Aqui na França, no século XVIII, ele usou os reis, já que a França é uma colônia antiga, e até o século XVI era governado por nobreza real, por monarquia real. Ele usou esses reis que é para exterminar os huguenotes, que era o grupo de protestantes que João Calvino, tomado pelo Espírito de Deus, havia instalado aqui na França, que é para os franceses no porvir viessem a conhecer a palavra de Deus. Mas Satanás ele usou essa nobreza francesa que é para exterminar os huguenotes protestantes de conhecerem a palavra de Deus. E eu poderia falar, olha, eu posso falar que mesmo até os dias de hoje há martírio dos cristãos em vários lugares, em vários sítios. Só que, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus ela não volta vazia. Satanás está fazendo porque ele sabe que os dias dele estão contados, que ele será lançado no Guena, juntamente com a besta, com os falsos profetas. Mas você não deve ter medo, meu amigo, minha amiga, de vir para o Evangelho, para Cristo, porque no versículo 4 diz que João declara que eles não adoraram a besta nem a sua imagem, e eles reinarão, glória a Deus, com Cristo durante 1000 anos ou para sempre. O melhor lugar, meu amigo, minha amiga, é no centro da vontade de Deus. O destino desse planeta, Deus ele já havia traçado. E se você tem medo, meu amigo, minha amiga, de entregar a tua vida a Cristo por causa de ser martirizado pelo Evangelho de Cristo, eu aconselho a você a encher a tua alma, o teu coração da palavra de Deus e de oração, porque a partir do momento que você passa a ter uma vida de oração, uma vida profunda de estudo diário da palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele tira o medo. Porque o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça, do pecado, do juízo, da justiça. Todos aqueles que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus, eles eram cheios do Espírito de Deus, eles eram cheios da palavra de Deus e eles viram algo melhor do que a vida terrena, porque a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Por isso que você não deve ter medo, meu amigo, minha amiga, de tomar a decisão de servir a Cristo. Você tem que entregar a tua vida para Deus, porque Jesus ele falou no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 28, porque nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, porque é isso que Satanás ele faz. Ele mata, porque ele tem a sua obra tríplice, roubar, matar e destruir. Ele mata. Cristo ele fala que não devemos temer aqueles que matam o corpo. O ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito. Mas sim aquele que tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma do ser humano no Hades. Você vê que eu e você, nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo de carne. Quando a pessoa morre, o corpo vai para a terra, o espírito vai para Deus que o deu, e a alma, que é o centro da inteligência, da vontade própria do centro, é que vai para o julgamento e a punição eterna que esses homens que foram possuídos por Satanás, que é para martirizarem o povo de Deus, inclusive esses reis que exterminaram os huguenotes, que era o grupo de protestantes que tinha aqui na França. A alma deles está no Hades, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga. Por isso, meu amigo, minha amiga, Deus, ele te ama, ele quer que você tome a decisão, porque você vê que Martinho Lutero, João Calvino e outros pais da igreja moderna, reformada protestante, eles morreram, mas enquanto eles estiveram vivos aqui na terra, eles pregaram a palavra de Deus, eles honraram o nome do Senhor Jesus. Amém? Espero que essa sexta e última parte que nós ouvimos sobre
a série de mensagens sobre os males da igreja primitiva e moderna. Hoje vimos sobre o massacre da noite de São Bartolomeu e outros mártires. Nos ajuda a refletir, amém? E a arrancar tudo que é entendimento, a entender que melhor é a pessoa fazer o que Deus quer do que ser covarde, porque o covarde Deus ele vomita na boca. Se você tem medo, então o missionário aconselha você a encher o teu coração, a tua mente da palavra de Deus e a ter uma vida de oração. Fazendo isso, o medo irá de sumir da tua vida, porque Deus irá te dar visões e revelações. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que ele é mais doce do que o meu, por essa série de mensagens que o Senhor iluminou meu coração para partilhar com essa pessoa. Que o teu Espírito possa convencê-la do pecado, do juízo e da justiça e ajudar ela a perder o medo, a entregar a sua vida para Cristo, e encher o seu coração, a sua mente, a sua alma da palavra de Deus, para que ela venha a ser salva e para que o nome dela esteja escrito no livro da vida. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, servir a Deus é um privilégio. O melhor lugar, o lugar mais seguro que um homem e uma mulher pode estar é no centro da vontade de Deus. Enche a tua mente, enche o teu coração de Deus, da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, do missionário e de outros pregadores. Deus ele irá de te dar o melhor, amém? Desejo a todos um bom final de semana, um forte abraço, até a próxima série de mensagens que o Espírito irá de me dar, que é para partilhar com vocês nos próximos dias. Um forte abraço, até a próxima, tchau.